Olá, eu sou a Bruna e com orientação do professor Adriano Torrico, realizei uma pesquisa de iniciação científica com o tema Aprimoramento da compactação do solo por meio da adição de incorporador de ar à base de lauril sulfato de sódio. Vale pontuar que essa pesquisa faz parte de uma pesquisa maior, na qual foram testados outros aditivos, mas essa apresentação trata desse em específico. Qual que é a motivação para a pesquisa? É principalmente a importância da compactação para a engenharia, então é uma metodologia muito utilizada de estabilização dos solos. Então, ela permite a redução do número de vazios, o aumento de contato entre grãos e o aumento da densidade. E é possível estabelecer uma relação direta entre a quantidade de água presente no solo e o grau de compactação que é possível de ser alcançado. Então, a água ela representa um grande gasto nessa etapa construtiva. Isso traz impactos não só econômicos, como também ambientais para a obra. E por que o uso do aditivo? Né? O aditivo ele já é muito usado na construção civil, principalmente relacionado com concreto. E esse aditivo, a ideia é que ele crie bolhas de ar na mistura que melhore o deslizamento entre as partículas. Ele, inclusive, já foi testado em outras pesquisas e, inclusive, um grupo de pesquisa de Ouro Preto ganhou um prêmio mostrando que ele, de fato, melhorou a trabalhabilidade e reduziu a relação água-cimento. Então, qual é o nosso objetivo? É a redução da umidade ótima do solo. Então, a gente vai possibilitar o menor uso de água para atingir uma mesma densidade, ou, se preferir, maior densidade com a mesma adição de água, né? Então, isso pode trazer ganhos econômicos, ganhos ambientais e facilitar o processo de compactação em localidades onde há pouca disponibilidade de água. A metodologia empregada foi feito diversos ensaios de laboratório. Então, primeiramente, fez uma caracterização do solo. Então, fizemos ensaios de granulometria, índice de consistência e permeabilidade. Fizemos diversas compactações, então determinamos a umidade ótima e a densidade máxima seca desse material. Testes de resistência, né, desalhamento direto e adensamento. Dando prosseguimento, alguns ensaios foram realizados novamente com o uso do aditivo e ele foi usado de que forma? Ele foi adicionado na água que seria usada no ensaio, numa proporção de 0,5 gramas de aditivo por litro de água. Então foram feitos novos ensaios de compactação, então determinou-se uma nova umidade ótima, uma nova densidade seca máxima. Acrescentou-se aditivo na água de percolação para analisar como a presença desse aditivo na água pode afetar a permeabilidade desse solo. Foram feitos novos ensaios de cisalhamento e índice de consistência e testes com a aplicação de uma máquina universal de ensaios. Quais foram os resultados obtidos? Os imediatamente fizeram com que a gente pudesse perceber que o aditivo, de fato, ele é capaz de interagir com a mistura de solo com água, mudar as características dessa mistura. Então, ele demonstrou um potencial de alterar a umidade de transição entre o estado plástico e o estado líquido e reduzir o intervalo de plasticidade. Além disso, no ensaio de permeabilidade, pode-se notar um aumento na permeabilidade, então, de fato, o aditivo ele interagiu com a água e facilitou a sua percolação pelos poros do solo. E o cisalhamento sem aditivo teve um ângulo de atrito de 36 e uma coesão de 89, enquanto que com o aditivo teve um ângulo de atrito de 31 e uma coesão de 39. Então, entende-se que as bolhas de ar de fato proporcionaram um escorregamento entre as partículas, que ocasionou uma menor atração entre as moléculas e diminuiu a coesão, o ângulo de atrito também afetou as demais características já citadas. Além disso, em relação à compactação, sem o aditivo, nós tivemos uma umidade ótima de 32,7 e uma densidade seca máxima de 1,38, enquanto que com o aditivo tivemos 33% e 1,39 gramas por centímetro cúbico. Então, como pode-se notar pelas curvas demonstradas aí no slide, quando submetido à compactação, o solo sofreu pouca alteração com o acrescento do aditivo. Além disso, foi feito esse teste, né, o uso da máquina universal de ensaios para tentar trazer uma otimização para o processo de análise da compactação do solo. Então, foi uma metodologia um tanto adaptada, um teste de fato, em conjunto com o laboratório de materiais. E a ideia era tentar trazer uma otimização, uma agilidade na análise de alguns dados e talvez até conseguir identificar mudanças que talvez não fossem identificadas no ensaio de Proctor. E, de fato, aplicando a metodologia que foi sendo adaptada à medida na tentativa e erro, né, os dados apontaram melhora na compactação, teve uma diferença de densidade, mas foi de aproximadamente 0,2%, então indica ainda assim uma pequena influência do aditivo para a compactação do material, mas achamos interessante trazer que o uso dessa máquina pode ser sim proveitoso para pesquisas futuras que busquem a otimização dessa análise. Por fim, fica aqui o agradecimento ao CNPq por todo o apoio financeiro e a concessão da Bolsa PIBIC e, é claro, aos técnicos do Laboratório de Mecânica dos Solos por todo o apoio e os ensinamentos que tornaram possível essa pesquisa. Muito obrigada!